Boa noite, boa noite. O tema da nossa Masterclass de hoje é essencial para quem atua ou quer atuar no comércio exterior, porque conecta decisões financeiras globais com impacto direto nos dias a dias da empresa. Para conduzir essa conversa, temos uma convidada que reúne formação técnica sólida e atuação prática no mercado, entendendo de perto como o mercado internacional influencia o câmbio. Recebemos Mariana Stella, advogada, mestre em economia, especialista em finanças e agronegócio, com forte atuação profissional e participação ativa em entidades estratégicas do setor. Hoje vocês vão ter a oportunidade de compreender como os movimentos da economia internacional refletem no câmbio e impactam diretamente no comércio exterior. Mariana, seja muito bem-vinda, a palavra é toda sua. Obrigada, Jardel, pelo convite. Uma boa noite a todos e a todas. É uma grata satisfação estar aqui de novo na X. Já tive a oportunidade de ministrar este módulo de mercado financeiro e câmbio internacional, acho que tem um ano mais ou menos, não é, Jardel? Então, quero aqui também registrar o meu agradecimento pela lembrança e pelo convite, né, mais uma vez, de poder participar e colaborar aqui na instituição, tá? Bom, pessoal, inicialmente eu peço até desculpa, eu estou na estrada, então estou voltando, né, para minha cidade, eu estava de férias, sou gaúcha, vi que tem, acho que é a Silvana de Canoas, Rio Grande do Sul, quase minha conterrânea, né? Eu estava no Sul e eu moro no Mato Grosso já tem 6 anos, então eu estou aqui quase chegando na minha cidade e parei aqui para poder participar da aula, né? Então, como já mencionou, eu sou advogada, já tenho aí 15 anos, fiz mestrado em economia na Federal aqui de Mato Grosso, fiz algumas especializações e MBA em agronegócio, em gestão do agronegócio, atualmente curso uma especialização em finanças, sou professora universitária, leciono numa faculdade privada, em Sorriso, onde eu resido atualmente, leciono para o curso de administração de empresas, para o direito e para ciências contábeis. Sumariamente, a minha atuação ela é voltada para as demandas relativas às cadeias produtivas do agronegócio, certo? Especialmente quando a gente fala em gestão de riscos financeiros, né? Para mitigação de riscos dos quais o agronegócio ele se submete, tá? Então, de uma maneira mais, eu queria trazer aqui alguns conceitos fundamentais que a gente vai aplicar, que é importante que a gente conheça. Claro, como eu mencionei, a minha atuação é mais voltada para as questões financeiras, né, financiamento privado, enfim, do agronegócio. Mas para que a gente chegue lá, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais antes sobre o tema. Correto? Então, eu acabei trazendo aqui o que é o mercado financeiro internacional, né? Nada mais é do que um conjunto global que vai relacionar as economias por meio da circulação de capitais, que a gente pode entender como moedas, como crédito e como investimento entre vários países, tá? Entre um ou mais de um, alguns países precisam estar nesse contexto. Por isso que a gente fala aqui de cenário internacional, tá? Qual que é a grande questão aqui, né? Quando a gente fala de mercado financeiro, é um ambiente que a gente verifica que há um movimento de volume relevante, significativo, desses recursos diuturnamente, né? Ou seja, diariamente, certo? Então, aqui eu selecionei 3 aspectos para que a gente consiga ir compreendendo esse fenômeno. A primeira é a conexão global, né? Como eu falo na parte ali introdutória, o mercado ele tá ambientalizado num ecossistema. Então, esse ecossistema que conecta
economias diversas, a gente consegue entender como uma integração de mercado através do quê? Através de capitais, através de moeda, através de crédito, né, seja crédito rural ou não, né, de crédito e investimentos transfronteiriços, ou seja, diversos tipos de investimentos que ultrapassam aí países, muitas vezes, e, né, então, esse é um ponto importante. Quando a gente fala dessa conexão global, em que há essa integração de mercados, a gente precisa entender, ok, há uma integração de mercados, mas quais são os agentes principais dessa conexão global, dessa integração? Os bancos, né? Bancos, tanto bancos centrais, né? Bacen, por exemplo, bancos comerciais, investidores institucionais e também empresas multinacionais. Tá? Sempre pensando na ótica aqui do mercado financeiro internacional, tá? Qual que seria o volume diário médio que movimenta o mercado financeiro internacional? Há uma estimativa do banco, do BIS, né, Bank of International Settlements, que o volume diário que circula gira em torno de 6,6 trilhões de dólares diariamente em operações que envolvam câmbio, tá? Em operações cambiais dentro do mercado financeiro internacional. Consegue passar, Jardel, por gentileza? Dentro desse contexto de mercado, é preciso que a gente conheça 4 principais mercados que existem no mundo. O mercado de câmbio, ele também é conhecido como Forex, tá? Que ele é o mais comum, é o maior e mais líquido mercado mundial, onde moedas são negociadas 24 horas por dia em diferentes fusos horários. Então, é um mercado que não para. Ele funciona o dia inteiro, 7 dias por semana, 24 horas por dia. O mercado de crédito internacional também compõe um mercado global e ele constitui o quê? Ele constitui empréstimos e financiamentos que buscam viabilizar projetos e operações de cunho empresarial de grande porte. Tá? Então, é que obtenção de financiamentos, obtenção de recursos que visam operações mais estruturadas, mais elaboradas, que tenham que demandam, né, um porte maior. O mercado de capitais também é um mercado global e na minha atuação dentro do agronegócio, a gente verifica muito hoje em dia a incidência do mercado de capitais, porque a gente sabe que os recursos, né, oficiais do governo para obtenção de crédito já não são mais suficientes, né? Então, hoje o mercado de capitais, através de negociação de ações, títulos, valores mobiliários, conectam investidores e oportunizam investimentos, né? No meu caso, propicia investimento no agronegócio, tá? Então, para vocês verem como é bem amplo, né, esse conceito, né? Ele tem várias frentes, tem vários vieses, né? E o mercado de derivativos também é um mercado global que a gente identifica dentro da ótica do mercado financeiro e do câmbio internacional, porque são instrumentos muito úteis para a gestão de riscos, né? E estratégias também de investimento que têm uma complexidade maior. Dentro do âmbito do agronegócio, a gente também opera com derivativos, né? Visando a mitigação de riscos, né? Opções, mercado a termo e contrato na bolsa, né, contrato de milho, de soja na bolsa, então a gente também consegue travar um pouco o preço através do mercado de derivativos, tá? Então,
Pessoal, esses 4 mercados globais são os principais mercados que a gente vai ter, que a gente vai identificar dentro da ótica do mercado financeiro e do câmbio internacional, tá? Pode passar, por favor, Jardel. O que o Arthur ali está falando? Deixa eu ver. Boa noite, muito conhecimento do mercado financeiro. Depois eu vou ler, tá, pessoal? Depois eu vou ler. Fico curiosa, mas deixa eu seguir aqui, tá bem? Podem deixar registrado aqui, né, Jardel? Que daí qualquer coisa, se caso tiver alguma intervenção, eu conseguir responder agora, eu respondo, senão eu também já me comprometo de responder por e-mail, enfim, por LinkedIn, tá? Sim, com certeza. Depois eu mando o LinkedIn aqui da professora Mariana para vocês fazerem conexão, que nada melhor do que network com a pessoa que está falando diretamente disso, e até para tirar umas dúvidas ali mais afiadas e ter aulas, talvez ali uma mentoria particular. Pode seguir, Mariana. Obrigada, Jardel. Bem, dito isso, pessoal, a gente precisa entender também o câmbio e como que é o seu mecanismo, né? Então, o que é câmbio e como ele funciona? É um assunto realmente um pouquinho complexo, né? Falar de câmbio não é simplesmente, não vai ser em 10 minutos que a gente vai conseguir falar como a gente deveria falar, né? Numa aula, mas como aqui é só uma apresentação, uma palestra mais introdutória, passar mais um panorama geral, né? Dos pontos que são tratados, então eu selecionei aqui um conceito de câmbio, tá? Então, o câmbio, ele representa uma troca de uma moeda por outra, né? Se a gente quer comprar dólar, a gente tem o nosso dinheiro real, né, por exemplo, então eu vou trocar o real pelo dólar. Então, o câmbio, ele representa isso, a troca de uma moeda por outra. E tem um fator, né, determinante nessa troca, que é a dinâmica entre a oferta, a demanda e a confiança econômica, né? Sempre tem essa relação de oferta e demanda. E que esse mecanismo, ou seja, essa dinâmica, ela é essencial, ela é fundamental. Por quê, pessoal? Porque permite, né, viabiliza a circulação, né, do comércio, viabiliza o investimento no âmbito internacional. Então, o câmbio aqui é um fator muito, muito, muito importante, certo? Inclusive, dentro do... Vou sempre puxar a brasa para o meu assado, né, Jardel? Para o agro, né? Então, o câmbio no agro, pessoal, para vocês terem uma ideia, o câmbio ele é uma faca de 2 gumes, porque para quem exporta, é muito favorável. Que bom, né? Vai ter mais receita. Mas para quem produz, né, para quem está aqui no Mato Grosso produzindo, que compra insumos de fora, vai pagar muito mais, né? Porque o dólar está lá nas alturas. Então, para vocês verem como o câmbio tem uma influência muito relevante, que pode ser bom para um lado e pode ser ruim, né? Ou pode ser desfavorável para outro, tá? Então, o câmbio hoje em dia ele é flutuante, né? Já tem muitos anos que o câmbio ele é flutuante. Que nada mais é do que uma taxa determinada de forma livre pelo mercado, certo? Sem que haja intervenção direta estatal, né, do governo. O câmbio fixo é uma taxa estabelecida e mantida pelo governo em relação ou em detrimento de uma outra moeda. E o câmbio administrativo é um sistema misto ou um sistema híbrido com flutuação controlada através de algumas intervenções mais específicas e pontuais. Certo? Pode passar, Jardel, por favor? Tá. Muito bem, pessoal. Então, dito o conceito, né, de câmbio, e dei aqui um exemplo, a gente precisa entender que há fatores que influenciam a taxa de câmbio, tá? Então, aqui são 5 fatores que eu elenquei aqui para que a gente consiga entender
essa influência. Que são múltiplos fatores, né? Tanto na esfera econômica, tanto na esfera política, tanto na esfera financeira, que vai determinar o valor das moedas, tá? Seja real, seja dólar, tá? Então, a gente precisa compreender cada um desses fatores, porque compreendendo eles, a gente consegue antecipar, né, alguns movimentos de mercado dentro do contexto cambial, tá? A primeira, então, é a taxa de juros. A gente escuta muito, né? Lê notícia, lê televisão, sempre vem a taxa de juros, não é, Jardel? Então, o que é a taxa de juros? A taxa de juros, ela nada mais é do que o diferencial entre a Selic, né, e juros internacionais que influenciam o fluxo de capital, tá? A inflação, por que a inflação também influencia a taxa de câmbio? Porque pressões inflacionárias afetam o poder de compra e a atratividade da moeda, né? Quanto maior a inflação, menor o poder de compra da população, né? O risco político, né? O risco Brasil, no nosso caso aqui, essa instabilidade, né, institucional e fiscal acaba impactando, não é, a confiança daquelas pessoas que querem, o que pretendem, o que podem investir, tá? Então, isso também é um fator que influencia muito a taxa de câmbio. E o comércio exterior, a balança comercial, né, determina, mais uma vez, a oferta e a procura por moeda estrangeira, né? Dentro, de novo, do contexto do agronegócio, o Brasil tem maior saldo da balança comercial agrícola do mundo, né? Então, vejam como tudo isso é muito relevante, muito importante. E, por fim, o fluxo de capital. O que é o fluxo de capital? É a entrada e a saída de investimentos estrangeiros que alteram a disponibilidade do câmbio, tá? Então, aqui, ó, exemplo prático. A alta de juros nos Estados Unidos tende a fortalecer o dólar, né? Por quê? Porque atrai investidores em busca de melhores retornos, aumentando com efeito, então, a busca, a procura pela moeda americana, tá, pessoal? E qual é a relação, então, entre câmbio e comércio exterior, né? Coloquei ali a taxa de câmbio. Pode aumentar um pouquinho, Jardel, por favor? Ah, tá. Perfeito, obrigada. A relação, então, entre o câmbio e o comércio exterior se dá a partir do momento em que a taxa de câmbio ela exerce impacto direto sobre a competitividade das empresas do mercado internacional, né? Influenciando custos de importação, receitas de importação e estruturas de contratos comerciais, né? Como eu falei agora há pouco, né? A questão, a gente aqui, o Brasil é um grande exportador de commodities, né? Então, a gente tem uma relação muito forte aqui entre o câmbio, né? Voltando aqui as questões operacionais de câmbio e comércio exterior, as exportações que o Brasil faz sofrem um impacto muito grande, né, do câmbio, tá? Então, a gente tem que pensar aqui quais são os impactos diretos do câmbio no comércio exterior. Custos de importação, competitividade das exportações, contratos internacionais e as margens de lucro, tá? Quando a gente fala aqui de competitividade das exportações, isso também dentro do mercado de agronegócio, né, que é um mercado financeiro, não deixa de ser, né, e também se trata de comércio exterior, a gente precisa cada vez mais ter competitividade, né, e a competitividade, muitas vezes, se dá com subsídios
do governo, algumas isenções, né, questões institucionais, políticas que regulamentam, que podem flexibilizar algum ponto para que a gente consiga se tornar mais competitivo, né? A Lei Candir, né, é uma lei que viabiliza um pouco as exportações, porque tem uma questão tributária ali que ali incide, né? Então tudo isso tem bastante relação. Exato, a Zona Franca de Manaus também, exatamente. É um bom exemplo. Obrigada, Paulo, pela lembrança. É isso aí. Isso aí. Certo, pessoal? Então, como eu falei antes, ali no comecinho da nossa fala, né? Que o câmbio e o comércio exterior têm uma vinculação importante e também ambígua, muitas vezes, né? Tem essas duas frentes, depende da ponta que a gente está. Né? Eu, como produtora, vamos supor, se fosse, eu sofreria negativamente pelo câmbio e pelo comércio exterior, ao passo que eu preciso de fertilizantes que vêm de fora, né? Então, a gente tem aí uma incidência do comércio exterior e uma incidência do câmbio, né? Isso me afetaria negativamente, né? Se eu sou uma exportadora, vou mandar para fora o Brasil a minha commodity, vai ter a minha atuação vai ser voltada para o comércio exterior, né? E o câmbio vai estar comigo de forma positiva, porque o câmbio é mais alto do que o real, né? Então, é um ponto, eu acho, bem importante isso, sabe, Jardel, da gente pensar, porque às vezes nem sempre o câmbio alto vai ser bom, né? E nem sempre o câmbio alto vai ser ruim. Então, são pontos, assim, que até seria legal ter uma discussão, né? Para a gente debater mais, enfim, de repente até tem gente que, enfim, alguns participantes que trabalham, que atuem, né, em algumas frentes, em algumas áreas, seria legal fomentar esse debate também, né? Sim, sim, inclusive é um dos nossos objetivos. Eu gosto sempre de falar quando a gente está ali para os finalzinhos, de realmente fazer esse convite, né, de trazer, né, nossos alunos, nada melhor que nossos cases de sucesso, para falar sobre, né, trazer temas, debater temas. A gente trouxe da última vez um aluno também formado, hoje delegado. Então, assim, nada melhor do que quem está ali dentro da área para nos mostrar realmente e trazer a atualidade. A gente está chegando nos minutinhos finais da nossa Masterclass, né? E a gente tem aqueles momentos, 5 minutinhos tira dúvidas, né? Então, se vocês quiserem tirar uma dúvida ou compartilhar essa experiência relacionada com o tema, esse é o momento, pode mandar no chat. Importância de usar o chat, o nosso chat também está sendo gravado, então tudo que vocês colocam aqui no chat, a gente faz um resumão, a gente coloca na comunidade. E já respondendo dúvidas, o material, sim, vai ser enviado lá no grupo VIP, né, nesse linkzinho especial que eu vou deixar aqui só para quem ficou comigo até agora, até o final. Então, que caso alguém tenha alguma experiência, até 8 horas a gente vai estar ali tirando. E esse é o momento reservado para isso. Então, fiquem à vontade, esse momento é de vocês. Mari, caso queira complementar com alguma coisa, a casa e a janela é sua. Obrigada, Jardel. Eu acho que eu vou só concluir aqui com esses 3 pontos, tá? E que eu acho que são esses 3 aspectos aqui, para mim, são os mais importantes, tá? Quando a gente fala de mercado financeiro e câmbio internacional, e comércio exterior, e operações cambiais, enfim, né? O conhecimento estratégico, ele é muito importante, porque entender o funcionamento, entender o mecanismo do mercado financeiro internacional, ele vai nos subsidiar a tomar, né, decisões mais assertivas, mais estratégicas, que nos permitem, né, antecipar, de uma certa forma, alguns cenários econômicos, né, que a gente pode sofrer, né. Tem um impacto direto no negócio, por quê? Porque o câmbio, ele influencia, como eu falei, diretamente os custos operacionais. Também
tem uma atuação, também tem uma influência muito grande na gestão de riscos e na identificação de oportunidades comerciais no mercado global, né? E também a gente pensa também como um diferencial competitivo, porque o dominar os conceitos financeiros, conceitos cambiais, eles representam, no final da conta, um diferencial um diferencial competitivo para que profissionais consigam atuar de forma mais contundente dentro do comércio exterior, tá? Então, quando a gente fala aqui de conhecimento estratégico, impacto direto no negócio, diferencial competitivo, são pilares que quem atua, quem trabalha no mercado financeiro e no câmbio precisa se atentar, né? Quando eu falei ali de conhecimento estratégico, a gente também tem que pensar, e aí por isso que eu coloquei ele no segundo ponto, gestão de riscos como impacto direto, porque qualquer negócio que se faça, principalmente dentro do mercado financeiro, em que a gente trabalha com dinheiro, com moeda, com câmbio, com taxa de juros, a gente precisa mitigar risco. A gente precisa mitigar risco. Isso é imprescindível. Então, o profissional hoje em dia que vai atuar no mercado financeiro e no câmbio precisa dominar os instrumentos de mitigação de riscos. Acho que é isso, gente. É isso aí, Jardel. Obrigado demais, Mari. Eu acho que nesses minutinhos a gente teve só uma pergunta do Paulo Neto. Ele perguntou: sobre operações comerciais, qual a melhor opção? Ter uma taxa fixa congelada ou uma taxa do dia? Atualmente, qual a melhor opção para a taxa de abertura? A PETAX. PETAX, tá? Que é o que a gente trabalha geralmente nas operações de mercado financeiro, assim, no agronegócio, por exemplo, a gente trabalha muito, quem trabalha em finanças no agronegócio vai trabalhar com PETAX, tá? E nossa última perguntinha para a gente finalizar, da Joyce Palazzo. De nada, Paulo. Como Joyce. se beneficiar dos acordos bilaterais? Joyce, aí eu teria que me estender um pouquinho mais, eu estou na estrada. Eu tinha combinado com o Jardel que às 8 horas eu precisava seguir. Mas assim, Joyce, se tu quiseres me mandar uma mensagem lá no meu LinkedIn, em qualquer rede social, segunda-feira eu te respondo ela bem fundamentada, ou te gravo um áudio, enfim, sei lá. Tá bom? Muito bom. E quem quiser, Jardel, só reiterando aqui, quem precisar falar comigo, tiver alguma dúvida, podem falar comigo ali no LinkedIn, enfim, no Instagram, que eu respondo, tá? Muito bom, Mariana. Eu quero te agradecer profundamente pela disponibilidade, pela clareza e pela forma didática que você trouxe esse tema muito relevante da nossa professora, da nossa pós-graduação. Então, eu também agradeço a presença de cada um de vocês aqui que acompanharam a gente até aqui. Investir em aprendizado é sempre o diferencial e eu vou reforçar isso sempre com vocês. Já deixei aqui no nosso link o LinkedIn da nossa palestrante para vocês fazerem aquele network que é importante. Network hoje é tudo nesse mundo. O nosso grupo VIP para receber em primeira mão esse e-book 100% feito e revisado. E também o link direto com o nosso consultor de carreira internacional para vocês entenderem ainda mais. Todas essas dúvidas que vocês tiveram, estão tendo aqui, vocês podem falar com nossos consultores que eles vão estar aqui para te ajudar. Eles são 200% capacitados para isso. E eu desejo uma excelente noite para todo mundo e eu espero reencontrar vocês aqui na próxima quarta, onde teremos nosso professor Luiz. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Isso aí, pessoal. Sigam aqui assistindo as Masterclass. E olha, desculpa a correria, que eu realmente já está à noite e preciso seguir, senão eu ficava aqui até mais tarde com vocês. Tá bom? É bom que já fica um gostinho para a próxima. Um beijo. É isso aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima. É isso aí. Até. Tchau, pessoal. Obrigada.